E aí eu quero desejar boa noite a todos e a todas, né, que estão aqui. Eu sou Virginia Ramos, filha e neta de artesã, militante do Movimento Negro, coordenadora também da Maloca Ancestralidade, no município de Maracanaú. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, tá? Eu vou fazer minha autodescrição. Eu estou de cabelo amarrado, de coque, óculos vermelho, um vestido que não dá para ver muito, né? O detalhe do vestido, mas é comprido. Atrás de mim, uma parede branca com um quadro de uma mulher morena com flores na cabeça. Eu sou uma pessoa dislexa, então de vez em quando pode sair umas palavras erradas. Qualquer coisa vocês podem corrigir, tá bom? E aí a gente vai começar aqui, né? A gente está com mulheres incríveis, assim, são muitas mulheres que eu digo que eu sou o que eu sou hoje, porque são muitas mulheres que estão ao redor de mim que faz eu ser o que eu sou hoje. Então, para fazer esse convite também foi muito difícil. E são mulheres que me inspiram, que eu vejo assim, que eu faço o que eu faço hoje, graças a vocês estão abrindo esse caminho, né? E aí eu quero começar com a Geise Anne da Silva, né, que é do MNU, minha coordenadora de mulheres. É uma mulher negra, multiartista, coordenadora de mulheres negras do MNU Ceará, graduada e mestrada em Sociologia, atualmente na coordenação do projeto Negrarte na Granja Portugal, em Fortaleza. Não é isso, Geise? É isso sim. Boa noite, Virgínia, Luciana, Nívia, Germana. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E para quem também está nos assistindo. E aí, a minha pergunta é, Geisa, sobre o dia 25, né, que é uma data de uma grande importância para as mulheres negras da América Latina e do Caribe. Queria que você contasse um pouco sobre essa data, né? Porque o que eu quero que você conte um pouco sobre essa data, que é algo que eu não vi dentro da escola. Eu acho que ainda não é falado dentro da educação sobre o que é essa data e essa importância. Vamos lá. Nós, mulheres negras, sempre participamos de vários espaços determinantes da política mundial. E os organismos internacionais não seriam um espaço que nós, mulheres negras, não estaríamos, né? Então, desde a década de 80, espaços como o da ONU, da Unesco, sempre teve participação de algumas mulheres, principalmente representando movimentos sociais, seja eles movimentos negros, ONGs, e no decorrer desse período foi detectado que havia uma hegemonia muito grande de uma defesa de uma visão única de mulher dentro dessas pautas e desses organismos internacionais. Então, foi quando, depois de um evento desses, várias mulheres se reuniram e pensaram em organizar, e organizaram entre o dia 19 e 25 de julho de 92, lá em São Domingos, né, na República Dominicana, o primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e do Caribe. E é um marco essa data, porque ele também era o 5º centenário da invasão espanhola nas Américas, né? Então, tinha todo um debate sobre o papel da mulher na construção das sociedades que foram colonizadas pela Espanha, e nós, mulheres brasileiras, que estávamos lá, então a gente teve, né, a presença de Sueli Carneiro, da Valdeci Nascimento, que elas puderam levar o que Lélia Gonzalez já estava apontando, que é a mefricanidade. Então, foi um momento de uma grande ruptura, né, vamos dizer assim, com esse feminismo ocidental, trazendo essa visão das mulheres negras para o centro dos organismos internacionais. Então, esse evento, logo depois, o dia 25 de julho, foi reconhecido pela ONU como um marcador do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha da Mulher Negra, e também, obviamente, teve consequências aqui para o Brasil. Então, a gente teve esse fortalecimento das organizações, do movimento de mulheres, que desde a década de 80, desde a década de 70, eu digo, né, que infelizmente, as primeiras mulheres negras
pisarem nesse solo onde a gente chama Brasil, nós já nos organizamos. Mas foi importante porque 2 anos depois do encontro internacional, a gente teve a fundação da Articulação de Mulheres, da Articulação de Organização de Mulheres Negras no Brasil, né, brasileiras. Então, que nasce em meio ali o nosso primeiro encontro de mulheres negras brasileiras e no Rio de Janeiro, mas que é um marco porque faz com que essa data seja um símbolo e que aos poucos, no decorrer do avançar da história, do nosso fazer, ela vai cada vez mais crescendo. Então, o Julho das Pretas hoje, na nossa 14ª edição, de forma organizada, né? Hoje não tem como a gente passar o mês de julho simplesmente achando que é só um mês de férias, né? Então, é um legado de muito tempo, de muitas cabeças, mãos pensantes, que fizeram com que a gente hoje estivesse aqui celebrando mais um Julho das Pretas. Seu microfone está fechado. Seu áudio está fechado. E qual o papel do movimento negro unificado na construção do Julho das Pretas, nesse fortalecimento na organização dos movimentos das mulheres? Então, já faz um bom tempo que as mulheres, o Julho das Pretas tem sido pauta fundamental, a agenda fundamental, principalmente aqui no estado do Ceará, né? Então, essa nossa reorganização, né? Aqui no Ceará, por exemplo, para quem está nos assistindo, o Movimento Negro Unificado ele é fundado em 95, então numa década aí de muita efervescência da negritude cearense. Então, e foi fundado por mulheres, né? Então, a gente tem Joelma Gentil, tem a Leda Silva, que são mulheres incríveis e referências para a gente. Então, a gente tem o Julho das Pretas como, creio eu, que uma das nossas principais ações, né? Agora, a nível nacional, podemos dizer que o legado da Lélia Gonzalez caminha intrinsecamente junto, né? Porque Lélia Gonzalez ela vai pontuar numa época em que pouco se falava de que no movimento negro a gente tinha, nós mulheres negras, né? Uma dificuldade de militância, porque é um espaço misto, e dentro do movimento feminista a gente tinha também muita dificuldade, porque era um movimento hegemonizado por mulheres brancas. E aí, o que fica para nós, né? Então, a auto-organização das mulheres negras foi fundamental para a gente romper esse lugar de dizer que esses não eram os nossos lugares. Então, Lélia Gonzalez apontou de que o feminismo é o lugar da mulher negra, o movimento negro é o lugar da mulher negra, pautando a auto-organização como a principal ferramenta de ação política. Então, isso se reverbera hoje, né, dentro do MNU como uma das principais consequências para que, dentro do movimento negro, né, o movimento misto, a gente tenha não só a centralidade da pauta das mulheres, mas principalmente um espaço em que a gente denuncia todo tipo, qualquer forma de violência contra as mulheres. Então, a gente está num espaço misto e denunciando o machismo, o sexismo, a transfobia, um legado dessas mulheres e de Lélia Gonzalez também, que pontuou e disse que esse também era o nosso lugar. Afinal, o que a gente quer não é meramente só a nossa auto-organização, né? A gente quer transformar a sociedade como um todo. E para a gente isso se torna fundamental quando a gente para e pensa o que estamos, nós mulheres negras, o que estamos fazendo dentro do movimento negro. E é um processo de reeducação, como Nilma Gomes também já aponta, né? Então, o movimento negro, ele é educador. E para ele ser educador, precisa ter agentes formadores, né? Agentes que se disponha a pensar, atuar em torno de transformar a sociedade, né? Então, acredito eu, para dar a síntese, o quanto que Lélia Gonzalez é a principal figura da consequência do que, por que
o Júlio das Pretas é importante para o movimento negro unificado a nível nacional. E é interessante, né? Assim, sempre ouvir vocês, acompanhar, tá dentro dos movimentos, o quanto a gente aprende sobre a nossa história do Ceará, sobre a história do Brasil. Porque dentro da educação, aí, infelizmente, ainda é outra coisa, né? Que eu vou deixar aí por final para as meninas do Supremo responder sobre isso. E aí eu quero passar agora as perguntas para a Luciana. Eu vou apresentar a Luciana, né? Que é uma mulher negra, mãe da Yasmin, doutorada em sociologia, pesquisadora sobre o feminicídio e violência, né? Fiocruz, ativista da Rede de Mulheres Negras do Ceará, conselheira no Conselho dos Direitos da Mulher do Eusébio, não é isso, Luciana? A mulher é muita coisa. Isso, meu amor. E aí, que eu acho interessante, assim, quando falo em Marcha das Mulheres Negras, sempre eu penso em você. Não tem como não ver o rosto, a sua figura, quando fala das Marchas das Mulheres Negras, né? E se tornou um marco na luta por direito e justiça racial. Qual a importância desse movimento para nós aqui no Brasil, Luciano? Boa noite, gente, todo mundo que nos assiste. Agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nosso julho é um mês muito especial, né? E um mês de dedicação mesmo, exatamente para a gente estar dialogando sobre essas pautas, né? Vou me autodescrever rapidamente. Eu sou Luciana, sou uma mulher negra, estou com uma redinha azul marinho e um macacão verde escuro, e atrás de mim tem duas imagens minha e com a minha filha, que foi inclusive em Maracanaú, aquela exposição maravilhosa, que eu nunca vou esquecer. Então, gente, a marcha, né, a gente realmente foi um marco, né, na história do país. A primeira marcha foi realizada em 2015 e a outra 10 anos depois, ano passado, 2025, e quase meio milhão de mulheres estavam nas ruas de Brasília, né? Então, as mulheres negras são o maior grupo populacional do nosso país, então não tem como negar, por mais que a gente fale da invisibilização, né, das nossas pautas, dos nossos movimentos, a gente não tem como negar a mudança, né, e o legado que essa marcha global de 2025 deixa, né, e segue deixando, né? A gente já vinha aí desde de 2015, né? Num primeiro movimento, colocando essa perspectiva do racismo, do bem viver, e agora nessa perspectiva da reparação, que a gente vai tendo aí alguns tipos de movimentos aí, de avanços ainda muito longe do que a gente necessita, né? A gente sabe que aqui no Ceará são dezenas de anos aí, né, de legado, inclusive lembrando o nosso saudoso Hilário, do movimento, né, de como ele foi formador para tanta gente aqui no Ceará, né, explicando um pouco como é que é essa perspectiva da negritude aqui no Ceará. E a marcha foi isso, né? Assim, para além das que chegaram em Brasília, a gente fala que a marcha mobilizou mais de 1 milhão de mulheres, né? Porque muitas outras não chegaram até lá, mas foram mobilizadas pelas atividades, pelas formações, pelos debates, pela construção de cartas, né? A gente construiu, a marcha foi muito diversa, né? Então, teve manifesto de justiça econômica, de justiça climática, de enfrentamento à violência, da educação, né? Antiproibicionista. Né? Então, a gente teve realmente uma produção intelectual, mas também política, né? Muito importante. Né? Teve uma carta aos parlamentares falando sobre as legislações que a gente precisa que avance, né? Inclusive falando da reparação ao povo negro. Então, a gente realmente ficou muito feliz, né, com o resultado dessa marcha, da gente ter aí um legado, né, e o Júlio, né, que a gente está agora nesse primeiro Júlio das Pretas pós-marcha, com mais de 670 atividades em todo o país, fora do país, né? A gente já internacionalizou esse movimento
do Júlio das Pretas, Júlio das Pretas nas escolas também, com quase 300 atividades nas escolas. Durante o mês de julho, vai no julho e pega a primeira semana de agosto. Então, realmente, a gente soltou aí, né, um movimento que não tem como voltar atrás. As mulheres negras sabem, tem um projeto para esse país, e a gente está num ano eleitoral e é muito importante que as pessoas entendam e ouçam o que a gente vem falando há muito tempo já, né? Então, é importante a gente colocar a marcha nesse lugar mesmo, de visibilidade, né? E de legado e de construção político e teórica também em relação a essa sociedade do bem viver que a gente tanto defende. E falando assim desse bem viver, né? Eu acho que eu te conheci já nessa época, já vinha trazendo essa pauta do bem viver na época da pandemia. E aí, como é que a marcha ela fortalece essa construção do bem viver e inspira novas gerações de mulheres negras? A marcha ela teve essa característica, né, muito de uma diversidade muito grande, de gerações diferentes. Então, tinha mulheres muito referência, né, Valdeci Nascimento, Sueli Carneiro, Eliane Metério, né, uma série de mulheres que estão há muitos anos nessa luta, né, e mulheres jovens chegando, né? Então é muito importante a gente entender essa passagem, né? Porque realmente a gente precisa. Infelizmente, a gente está numa sociedade que ainda está distante de extinguir o racismo do nosso país, né? Então a gente precisa da juventude, precisa dessa passagem e dessa jovialidade que a juventude traz, outras formas de lutar, né? Lá quando Lélia começou lá atrás, quando os movimentos, a MNB, todas essas organizações surgiram lá atrás, a gente não tinha rede social, né, gente? A gente não tinha fake news para enfrentar, a gente tinha um movimento de direita, mas que esses dias eu vi até na internet, né, falando antigamente as pessoas tinham vergonha de ser racista e o mundo era melhor, né? Porque hoje em dia as pessoas não têm mais vergonha de ser racista. As pessoas são filmadas sendo racistas e continuam fazendo aquilo. Então, a gente realmente está num novo momento, está num outro tipo de sociedade e a gente precisa ter outros tipos de enfrentamento. Então, a marcha, eu acho que deixa esse legado de que a gente ainda está distante, né, de acabar com o racismo no nosso país, mas que a gente pode ter outras formas, né, de enfrentar esse racismo. Então, essa juventude, essa galera das escolas, as crianças, os adolescentes já estão crescendo numa outra pegada, né? Então, você já escuta crianças já respondendo, e aí as crianças levam para dentro de casa, né, essa perspectiva de enfrentamento ao machismo, né? Você não quer dar uma boneca para o seu filho, mas todo mundo o menino não vai ser pai, né? Que é o início de uma masculinidade tão tóxica que leva ao feminicídio e à violência que a gente tem hoje, né? Então a gente tem que enfrentar essa perspectiva, inclusive as nossas atividades que a gente tem nas escolas vão ser focadas nesse diálogo sobre a masculinidade, né? Porque a gente tem que conversar com os homens, né? Então, eu acho que o legado da marcha é esse, assim, da gente ter a juventude chegando para seguir aí com outras formas, aprendendo com quem veio antes, né? Porque a gente sabe que essa galera que está há muitos anos no movimento tem ensinamentos muito relevantes, né? E a juventude fazer outros formatos também de enfrentamento para a gente conseguir dar passos mais largos, porque a gente está precisando realmente acelerar, né, nas políticas públicas, numa série de ações para a gente poder extirpar o racismo do nosso país. Obrigada, Luciana, pela aula, né? Que para mim cada uma que fala aqui é uma aula, assim. E aí eu vou aqui passar para o Suprema, vou apresentar as duas meninas, certo? Que está aqui representando o Suprema. Nívia Marques Monteiro,
Possui graduação e mestrado em História pela Universidade Federal do Ceará. É professora de História da Rede Municipal de Maracanã desde 2015 e rede-dirigente sindical. Faz parte do coletivo Marias e atualmente ocupa a presidência do Sindicato Unificado dos Professores em Educação do município de Maracanã. É feminista e possui forte atuação por uma educação antirracista, antimachista e outros direitos sociais, né? A Nívia também é uma grande parceira da Maloca. A Germana, como é teu nome? E esse teu sobrenome é difícil, viu? Toda vida eu quero chamar Germana MC. É Gregor, né? Germana McGregor, McGregor. Eu sempre quero colocar Germana MC. que as coisas compradas são mais caras. É jornalista com carreira sólida no Ceará e especialista em assessoria de imprensa pelo Centro Universitário do Estágio do Ceará. Atua há 26 anos na comunicação, com destaque no segmento sindical, cultural e mais pautas ligadas à equidade de gênero. Secretaria de Gênero, não é isso? Raça e Etnia da Federação Nacional dos Jornalistas, também integra a Comissão de Mulheres da FENAJAM e já exerceu 2 mandatos no Conselho Estadual de Políticas Culturais do Ceará. O pessoal aqui não é pequeno, não. Todo mundo aqui é grandona, né? As mulheres aí estão nessa trajetória, na luta. E aí, a minha pergunta para vocês é sobre a lei, né? A lei estamos aí a 10.639 já há quase 20 anos. Já tem. E aí, a minha pergunta vai para as duas, aí vocês veem com quem vai responder, uma complementar a outra, tá bom? Pode ficar à vontade. Como vocês avaliam essa implementação na escola? Se houve avanço na forma como a história da população negra é ensinada? Posso começar, Germana? Eu acho que a professora precisa começar, precisa falar. Gente, boa noite. Peço licença, né, por estar ocupando esse espaço com essas mulheres maravilhosas, assim, né, mas também trazer as contribuições a partir do meu lugar, né, como professora e sindicalista, historiadora, enfim. E a gente tem, hoje nós temos 2 legislações, né? Nós temos a 10.639, que é de 2003, então a gente tem mais de 20 anos, né, dessa legislação, e a gente tem a 11.645, de 2008, que as duas se complementam, né, que é a obrigatoriedade do estudo de história e cultura afro-brasileira, e a 11.645 traz a questão do estudo dos povos indígenas, né? Então, a gente tem mais de 20 anos de uma legislação e eu acredito que a gente avançou em muitas coisas, mas a gente ainda tem muito que avançar, né? Então, como a Luciana falou, assim, a gente ainda, em alguns espaços, né, não, a gente não pode falar que foi da mesma forma, a gente ainda não conseguiu consolidar a questão da política pública, né? Então, por exemplo, se a gente vê o exemplo do Estado, da rede estadual de Fortaleza, a gente consegue ver uma política pública mais consolidada, né? Então, a gente tem ali uma parte da Secretaria de Educação voltada para isso, uma equipe técnica para pensar questões de gênero, racial, então a gente consegue ver, tem o selo antirracista, né? Então, são várias iniciativas como política pública, né, do governo, do Estado, que a gente consegue já avançar, por exemplo, no Estado. Mas se a gente pegar, por exemplo, aqui Maracanaú, né, a rede municipal de Maracanaú, a gente vê várias nuances. Então, ao longo da década de 10, por exemplo, aqui em Maracanaú, a gente tinha uma política pública ainda não era totalmente consolidada, mas a gente tinha um festival Afroarte, né? Então, a gente tinha ali formadores na Secretaria de Educação e havia um incentivo, né, a partir desse festival, onde a gente via o desenvolvimento de várias atividades e tudo mais nas escolas, mas hoje a gente não tem mais isso. A gente viu uma desintegração desde 2020 para cá
desse trabalho que era feito dentro da Secretaria de Educação de Maracanaú, e a gente não tem uma política pública, entendeu? Para incentivar, a gente tem iniciativas individuais dos professores, né? E aí, gente, e aí eu até trago um pouquinho dessa questão das efemérides, né? Assim, qual a importância, por exemplo, né, de a gente ter um 25 de julho, do Julho das Pretas, né, e outras datas, né? Não é por uma questão de datas e fatos, né? Porque a gente sabe que não é isso. Mas essas datas nos ajudam, pelo menos nas escolas, a dar maior visibilidade a algo que já não é trabalhado, que já é dificilmente trabalhado, né? Então, por exemplo, o 25 de julho pega julho, né? Olha como é complicado, por isso que a gente defende que tem que ser ao longo de todo o ano, né? Então, isso não pode partir só do professor, da professora, ou o professor de ciências humanas, ou os professores negros, né? Por isso que é importante isso vir como política pública, como algo que vem de cima, né? Com investimentos, com tudo isso, para que isso se dilua ao longo de todo o ano. E aí, só um destaque, né, com 25 de julho também, ele, aqui no Brasil, a gente teve a questão da instituição da o dia de Teresa de Benguela, né, também, e no Ceará a gente tem o dia da Tia Simoa, Preta Tia Simoa, né, então também são datas importantes para ajudar a dar visibilidade nas escolas para essas mulheres que foram por tanto tempo apagadas da história, né? Então, se a gente pegar ao longo boa parte do século XX, nas escolas, ainda a gente estudava, né, os grandes homens, os homens brancos e tudo mais. Depois a gente vê algumas figuras de homens negros, né? Mas as mulheres sempre invisibilizadas nessa história, e sobretudo as mulheres negras. Hoje, Nívia, você acha que avançou? Avançou, né? Então, por exemplo, as universidades, a gente já tem muitos trabalhos consolidados nas últimas 2 décadas, né? Claro que tem, eu acho que os livros didáticos já trazem também, já tem uma diferença, se você fizer um estudo comparativo desses livros didáticos, a gente tem, sim, né, mais espaço para tratar das mulheres negras, para tratar do papel dessas mulheres na história do Brasil, né, e tudo mais, mas ainda é um desafio, inclusive para os professores, né, a gente precisa investir em formação, né, então muitos professores não têm essa formação, e a escola, gente, é um espaço, nós, né, que acreditamos numa escola antimachista, né, numa educação antimachista, antirracista, uma escola acolhedora, que tem uma perspectiva emancipadora, o que a gente vê muitas vezes é uma escola que reprime, né, porque ela vai reproduzir. Então, assim, quem está no chão da escola e tem uma perspectiva, um letramento, ele vai perceber que muitas coisas são reproduzidas, né? E aí se torna um ambiente violento. Então, nós, né, enquanto professores, todos os profissionais da educação também têm que estar inseridos nesse debate, né? Não pode ser algo pontual, não pode ser algo só dos professores de história ou geografia, não pode ser só os professores negros, as professoras negras, né? Por isso que a gente também tem que cobrar institucionalmente que isso aconteça. Boa noite, meninas. É uma honra, é um prazer estar aqui congregando esse espaço com vocês. Muito obrigada pelo convite, Virgínia. Muito bom rever mulheres. É sempre bom quando a gente se junta, né? Principalmente numa data tão importante como a de hoje. Bem, eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos longos, cacheados, a força de creme para pentear. Estou usando um brinco, foi presenteado por um grande amigo, um brinco laranja, que é de uma artesã aqui cearense, que é amiga dele. Estou vestindo uma blusa preta, um camisão, na realidade, preto, colorido, com vários elementos, estrelas, letras, bem colorida, do jeito que eu gosto, latina demais para ser monocromática. Pegando aqui, carona, no que a Nívia estava falando, eu não sou professora, eu sou jornalista. E eu trabalho no Suprema, que é o Sindicato dos Profissionais em Educação
dos profissionais em educação no município de Maracanaú há quase 10 anos, ou há 10 anos, fiquei em dúvida agora. Então, assim, as páginas do Supremo, elas funcionam como uma extensão da escola. O que não chega na escola, a deficiência que a gente que a gente sabe que não está sendo pautada na escola, a gente pauta nas mídias do Supremo, no site, nos canais, nas redes sociais. Então, assim, e a pauta preta é muito cara para o Supremo. Então, assim, parafraseando aqui a Fabiana de Moraes, que é uma jornalista negra que eu gosto bastante, que acabou de lançar um livro chamado A Pauta como Arma de Combate, a gente usa muito dessa prerrogativa lá no Supremo. Então, nós somos atacados por esse movimento também, mas a gente pauta os povos negros, os povos indígenas, as mulheres pretas, as crianças, o ECA. Então, tudo o que o capitalismo tenta invisibilizar, a gente traz à tona para o Supremo. E não é jogado. A gente tem reunião mensal de pauta do que vai ser feito naquele mês, e aí, em reuniões extras, aparecem outras ideias, a gente cria, a gente está sempre nesse movimento, porque o Suprema se entende como um organismo que faz parte da sociedade. O Suprema não é só uma instituição à toa. O Suprema é Maracanaú. O Suprema é a sociedade de Maracanaú. Como a Nívia gosta sempre de falar, o Suprema é um oásis. É um oásis de... Como é, Nívia? Me ajuda. Um oásis de resistência, né? Então, assim, dentro de Maracanaú. Então, nós acolhemos todas essas pautas lá, porque é importante. É importante porque são 2 milhões de anos de invisibilidade da pauta feminina. Então, a gente precisa trazer isso à tona. E a mulher negra, como a Geis bem trouxe aqui, e a Luciana, a mulher negra precisa desse recorte maior ainda, porque ainda engatinha. Então, a gente precisa sempre estar... Sempre que a gente tem a oportunidade de dar visibilidade, a gente faz. E outra coisa que mudou também na comunicação do Suprema, sobretudo quando a Nívia assumiu, começou a ser diretora do Suprema, é a questão da mulher. Então, assim, a mulher está sempre em voga no Suprema, na nossa comunicação. A mulher está no texto, a mulher está nas nossas imagens, a mulher está nas nossas blusas, a mulher está nos nossos cartazes, a mulher está em tudo, exatamente para tentar reparar todo esse apagamento, toda essa invisibilidade. Hoje a gente está sabendo de coisas que até o ano passado eram invisibilizadas para nós. Então, é preciso a gente estar sempre nesse movimento. Então, nós vivemos um momento, posso falar que eu sou uma pessoa da comunicação, nós vivemos um momento de muita tela, não estou encontrando a palavra, mas nós recebemos enxurradas de informações diárias. E aí, assim, você precisa filtrar essas informações. Nem todo mundo tem essa capacidade. Se o Suprema é um sindicato trabalhista e ele não escolhe a sua pauta, acabou. Não tem, não vai chegar. Então, assim, o Suprema não é classe trabalhadora, mas também é um lugar de letramento de gênero, de letramento racial, de letramento de... Tudo isso está dentro do nosso leque. O Suprema é uma escola de formação. Nós temos até um projeto lá chamado Escola de Formação. Então, a cada 2 meses, nós trazemos os representantes de base para essa pauta, para o que nós estamos debatendo, para que essas pessoas levem de volta para a escola, porque é nisso que a gente acredita. Essa é a comunicação que nós fazemos no Supremo, pensada, trabalhada e reverberada. E é assim, eu espero que o Supremo vá até ad eterno. Vocês falaram, a Nívia trouxe muito essa ideia da lei, né? Da questão do trabalho que vocês fazem no Supremo. A Germana traz muito essa questão da visibilidade da comunicação. E aí eu queria saber como assim, eu digo porque eu já sofri esses problemas, né? A Maloca tem um projeto que é a Quilombos, que a gente sai do espaço da Maloca e a gente vai para outros espaços ocupar, de conversar, falar sobre a luta antirracista. Se vocês sentem dificuldade também da direção das escolas para trabalhar esse tema, essa abertura. Pronto. A partir do que a Germana falou, né, a gente começou a nos estruturar o Suprema não apenas como sindicato classista, né, não só corporativista,
preocupado com as questões salariais ou de direitos dos professores. A gente começou a estruturar a nossa luta também a partir do, como Angela Davis fala muito bem, né, na perspectiva de gênero, classe e raça, né? Então, para a gente é fundamental tocar em todos esses temas, né? Então, a gente acredita muito nesse processo formativo. Então, a gente tem vários projetos, como a Germana bem falou, né? Nós temos uma escola de formação em que a gente faz formações com os professores, que são os representantes das escolas. Então, a gente justamente pega essas efemérides, né, para poder aprofundar determinados temas. Então, a gente pega a questão das mulheres, a questão racial, a luta anticapacitista. A gente faz sempre com essa temática, produz material, né? Então, a gente sempre tem uma cartilha. Sempre tem uma cartilha, produz um material para que a gente faça essa formação, que os professores eles levem para a escola. Mas a gente também tem projetos, a gente lança editais, né, para os professores, dar visibilidade aos trabalhos que os professores fazem. Então, a gente já teve, por exemplo, por uma educação antirracista. Então, a gente faz a blusa, faz a cartilha, né? A Germana maravilhosa sempre pensa essas artes. Então, os professores inscrevem os seus trabalhos, que eles já fazem isso, né? A gente dá visibilidade e tudo mais. E a gente também tem projetos mais diretamente na escola, né? Então, a gente, por exemplo, nós temos as Marias Vai à Escola, que é esse momento em que a gente, os professores nos chamam às direções. A gente não tem dificuldade para... A gente é muito convidado e também é muito aceito essa parte, mas tem temas delicados, por exemplo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, as escolas cívico-militares, né, em Maracanaú, que isso é um problema, né? Porque a gente tem trabalhado essa questão, porque também tem muito, claro que em todas as escolas, mas a gente recebe muitos relatos que as escolas cívico-militares têm muitos problemas com relação com falas racistas, com falas machistas, com padronização, né? Principalmente se a gente pensar a questão do corte de cabelo, na questão os alunos professarem a sua fé, né? Então, imagino quem é de religiões de matriz africana e tudo mais. Eu acho que esse tema da religião é um tema delicado e por isso que é um dos problemas, né, que a gente percebe da aplicação das legislações, né? A gente tem, claro que aqui de modo geral, mas a gente tem boa parte dos pais, enfim, das famílias, né? A gente tem que são de religiões evangélicas, enfim, então tem essa dificuldade, sim. A gente recebe relatos de professores, né, com relação a isso. Então, tanto que a gente fez, né, hoje, né, como o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, na nossa reunião que a Germana citou, a gente pensou, não, vamos falar sobre as religiões de matriz africana, né, os desafios, porque Maracanaú é um município nós temos muitos terreiros e tudo mais, mas essas pessoas não chegam à escola, não tem espaço nas escolas, né? Eu lembro muito, gente, de uma aluna que eu tive, que era de religiões matriz africana, e ela deixou a escola, né? Porque ela teve que raspar a cabeça e tudo mais, então ela deixa a escola. Então essas pessoas são totalmente invisibilizadas, né? Elas existem, mas são totalmente invisibilizadas e sofrem muito racismo nas escolas, né? Então a gente quis dar visibilidade a esse tema. Então eu acho que a gente consegue, sim. Então, fechando a tua pergunta, né, Virginia? Eu acho que a gente consegue em determinados temas, mas ainda existem temas sensíveis que a comunidade escolar tem muita dificuldade. Só que a gente tem que entender que a gente está em disputa, né? A gente está em disputa. A gente sabe que vai ter desafios, como a gente já enfrentou a nossa direção, né? Uma direção em boa parte formada por mulheres e teve também resistência, né? Então, quando a gente usa o gênero neutro, quando a gente
fala sobre as questões raciais e de gênero, a gente também foi muito criticada, mas a gente resistiu porque é um espaço de disputa o tempo inteiro, e a escola também é esse espaço. A gente tem que também fazer presente. Vou trazer o Suprema aqui para o Eusébio, viu, gente? Porque aqui no Eusébio as crianças ainda precisam fazer oração nas escolas. É, assim, assustador, né? Então, só o fato de você precisar fazer uma oração no estado, né, numa escola que deveria ser dentro de um estado laico, né, já é uma violência, né? Então, realmente, a gente tem muito que avançar. Eu vou querer trazer um pouquinho dessa experiência do Suprema para cá, porque aqui está bem difícil. Mas, assim, só pegando um pouco dessa questão da escola, a gente trabalha com as 4 escolas de ensino médio, né, daqui de Eusébio. E aí, o que a gente observa, Virgínia, é muito assim, as ações elas são feitas, né, até porque tem essa coisa do selo antirracista, todo mundo quer, né, colocar que tem esse selo antirracista, mas é uma sobrecarga muito grande nos professores negros e nas professoras negras, né, que a gente sabe que recai sobre essas, e principalmente os professores de história, né, porque acha que falar da história afro-brasileira não tem que falar da matemática, da geografia, né, com a contribuição de Milton Santos, né, que esse ano faz 100 anos. Então, a gente tem muito que avançar. Eu acho que tem, o que eu observo, né, que tem uma abertura das direções, das gestões escolares, mas ainda precisa transversalizar por toda a escola, sabe? Acho que é um desafio. Gente, agora sim, a gente vai ficar bem à vontade, certo? Eu vou fazer perguntas, quem quiser responder, fica à vontade. Que no início foi mais para apresentar para quem saber quem é quem, né? E aí eu quero saber da opinião de vocês. Se vocês tiverem que resumir o significado do Júlio das Pretas, em que palavra ou frase, qual seria e por quê? Conexão. Conexão de mulheres negras por todo esse país, por todo o Ceará, né? A gente viu aí, MNU postou uma agenda intensa, a Rede Mulheres Negras postou uma agenda intensa durante o mês, então vai ter atividade no interior, na capital, né, em diversas cidades desse nosso Ceará, então que a gente consiga fazer essa conexão, né? Eu acho que o Júlio das Pretas é exatamente esse mês para a gente falar, olha, não tem como vocês negarem que as mulheres negras estão aqui, são a maioria desse país, e precisamos colocar mulheres negras nos espaços de poder, né? Estamos no ano eleitoral, não tem como a gente esquecer disso, né? Que a gente precisa mudar a cara do parlamento e dos executivos também do nosso país, então que a gente consiga colocar nesse julho essa força, né? Porque as mulheres negras têm essa energia e essa alegria, né? De lutar com alegria, mas colocando essa palavra da conexão como um impulsionador aí para vocês. Eu acho que está em franca revolução. Assim, desde o tempo que eu estou no movimento sindical, que tem um pouco mais de 10 anos, talvez 15, a agenda só cresce. Eu vejo a revolução que antes era silenciosa, agora não, agora já está bem barulhenta, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, é chamar bastante atenção. Então, isso é, para mim, revolução. Sempre a mulher negra, né? Sempre a mulher negra que movimenta a sociedade, como bem disse a Angela Davis, né? Quando ela se movimenta, tudo se movimenta. É importante. Eu diria que seria a diversidade, né? A diversidade de pautas, de mulheres negras, porque quando a gente pensa em grupos sociais, e isso tentaram fazer com o movimento negro várias vezes, né? Ao ponto de que hoje a gente diz
que são os movimentos negros, né? E não o movimento negro. Então, trazer hoje, mostrar a diversidade das mulheres negras, seja de região, seja de religião, seja de perspectiva ideológica, de perspectiva de organização, eu acho que isso mostra essa diversidade. E aí, linkando com o que a Luciana disse, que a Germana trouxe, eu acho que faz esse caldo todo que a gente está vendo hoje, né? Hoje é dia 3, gente. Hoje é simplesmente só dia 3 e a gente já está num negócio de doido, mas um negócio gostoso, né? Porque é o que a gente fez na nossa reunião das mulheres do MNU na segunda-feira, na terça-feira, não foi, Virgínia? Da gente expor também, porque a gente está organizando essa agenda desde maio, né? Já naquela tentativa de dizer, nós somos mulheres e não vamos ficar aí agoniadas, fazendo as coisas em cima da hora, porque tem um calendário para cumprir, etc. Então, a gente se organizou antes mesmo, desde maio se organizando, e nessa organização, um dia antes de entrar julho, todas nós estávamos ansiosas, né, nessa diversidade de agenda, de lugares, cada uma fazendo e planejando sua ação. Então, eu acho que o 25, o Julho das Pretas, para mim, simboliza a gente expor, escancarar a diversidade que é as mulheres negras no Brasil e no mundo. Mas vamos dizer assim, né, no Brasil, quanto nós somos diversas. Eu vou falar resistência, porque eu acompanho muito o trabalho da Virgínia, né, assim, e nós que somos de esquerda, enfim, as outras pautas a gente tem a ajuda de todo mundo, né? Então, seja outras questões, tem toda uma mobilização, mas quando se trata de mulheres e mulheres negras, a gente só tem a gente, assim, né? Difícil, aqui o Rony chegou junto, mas é muito difícil as outras pessoas chegarem junto. E eu vejo muito a Virgínia nesse trabalho, por exemplo, né? Assim, então eu acho que cresceu muito mesmo, como a Germana falou, né? A gente tem uma agenda bem mais ampla e tudo mais, mas ainda é uma resistência dentro dos movimentos de esquerda, dentro da ala mais progressista, ainda é um desafio, e por isso que a gente ainda resiste, né, quando se trata disso. Como dizia Marielle Franco, né, Geise? Diversas, mas não dispersas. Pegando isso aqui, né? Essa questão da diversidade, da conexão, da resistência, essa questão que a Germana trouxe, a Geise, de fazer barulho, né? Porque somos muitas, né? Mas quais são hoje as principais pautas e desafios enfrentados pelas mulheres negras em seus territórios e movimentos sociais? Porque quando eu falo de pauta, a gente precisa também falar das conquistas, que as pessoas não sabem, né? A gente precisa gritar também, a gente conseguiu isso, né? E quais são as pautas que a gente está trazendo também para ser discutido, para ser falado, para a gente conseguir conquistar? Então, eu acho que tem um pouco essa perspectiva de avanço, né, nas ações afirmativas. Hoje a gente tem um avanço, né, nas universidades dos discentes, né? Aí a gente vai para outro desafio, porque a gente chega nas universidades e se depara com poucos docentes para poder acolher, né? Então, eu estou lá no doutorado, estou eu, né, na peregrinação pela terceira orientadora, que é a única mulher negra da sociologia, né? Então, a gente tem o desafio agora de colocar as políticas públicas que estão sendo, né, que esse governo atual está implementando. Então, já tem cotas para os concursos públicos, né? Porque não adianta a gente colocar as ações afirmativas para os estudantes entrarem, e aí você chega, os professores não trabalham com referência, com afro-referências, não sabem, né, não tem letramento racial, então a gente lida com essas outras questões.
Mas eu acho que uma grande pauta, né, das mulheres negras, assim, eu acho que essa perspectiva de olhar para o que nós estamos falando há muito tempo, né, gente? Sobre economia, sobre autonomia, empoderamento da mulher, para a gente poder livrar mulheres de relacionamentos tóxicos que acabam em feminicídio, né? Então, a gente tem... as mulheres negras são a base, mas entendem de economia como ninguém. Então, a gente não adianta colocar mulheres negras para falar somente de temas, né, da educação, né, do serviço social, que é uma profissão mais... A gente quer estar discutindo economia, a gente quer estar discutindo justiça, o sistema de justiça branco que a gente tem, né, a polícia que continua matando o povo negro. Então, eu acho que tem algumas pautas aí que já estão colocadas pelas mulheres negras há muitos anos, e a gente espera aí que esse ano, que é um ano, né, relevante, aí, que a gente consiga... Se a gente não tiver nos espaços, a gente não consegue modificar. Se a gente, né, se o Brasil continua colocando homens brancos, cis, hétero, velhos e ricos para legislar no nosso país, a gente realmente não vai avançar. Não adianta colocar o presidente Lula, que tem, né, toda uma intenção aí, que ele não consegue passar. Está aí a nossa 6x1, né, que passou na Câmara e o Alcolumbre sentou em cima. Né? Então, a gente realmente precisa mudar o parlamento do nosso país para a gente conseguir colocar essa pauta, a pauta da reparação, por último. Né? Eu acho que tem uma PEC aí em andamento, está distante, muito distante do que a gente quer, mas pelo menos está lá, né? Pensando que o povo negro, né, já foi colocado que foi o maior crime da história da humanidade, a escravização. Então, agora é reparar o povo negro, porque a gente tem essa dívida histórica. Né? Então, as ações afirmativas aí foi um passo, tem outros passos aí, né? Mas a gente tem ainda uma pauta bem, bem sólida aí para a gente avançar. E como complemento, sabe, minha gente, já que Luciana falou de economia e educação, eu acho que a grande pauta central das mulheres negras, não só desse ano, né, mas de há um bom tempo, é a pauta do respeito, né, da escolha, da autoestima. Por que eu trago esses três pilares, né? É porque a cultura brasileira ela foi estruturada em cima de um imaginário de uma mulher negra subalterna, sexualizada, e esse imaginário, essas figuras de controle, nos coloca em muita desvantagem. Se a gente for pensar, né, juntando isso com o imaginário, né, cultural, mas as desigualdades econômicas, que também para nós, enquanto grupo social, nos é imposto, nós, mulheres negras, continuamos na mais baixa base da pirâmide social brasileira. Então, a partir do momento que várias de nós, num percentual ainda pouco, mas várias de nós vão entrando em outros espaços, isso nos dá prova de que é possível. Massa, ok, lindo. Ao mesmo tempo, nos impõe uma grande diferenciação de lugares, né? Então, esse lugar de que a gente sempre tem que ser, né? A gente sempre somos as confundidas com, né? com mulheres que somos meramente massa de manobras, ou mulheres que simplesmente somos feitas para o cuidado. Então, todos esses elementos que nos colocam, tentam nos manter no mesmo lugar, eu acho que a pauta de hoje para todas as gerações é dizer que não, né? Romper todas essas amarras, essas imagens de controle que ainda está no imaginário brasileiro. A gente acessa lugares,
temos pessoas assim fantásticas, mas o imaginário continua esse. Então, o que bebe desse bem viver? Porque não adianta eu pensar um bem viver de que nós vamos ter escola, saúde, meio ambiente preservado, se os nossos corpos ainda estão impregnados de olhares racistas, misóginos, né? Então, cada vez mais que a gente traz a nossa autoestima, cada vez que a gente traz mais a aceitação dos nossos traços, dos nossos cabelos, dessa diversidade toda que somos enquanto grupo, né, enquanto mulheres negras, nos dá força. E aí eu vou no campo mesmo da força ancestral, dessa sinergia que eu passo para a Luciana passa para mim, Virgínia passa para a Germana, que Germânia passa para a Lívia, e assim a gente vai criando esse ambiente de possibilidades, né? Que algumas já são reais, são concretas, existentes, e outras estão ali no campo do sonhar, pronta para se desbrochar e aí ganhar o campo da realidade. Então, eu vejo isso. E aí, outro ponto não menos importante é linkar com o debate econômico, sabe, Virgínia, Germana, Luciana? Nós vivemos ano passado uma disputa muito grande em torno do imposto de renda. Então, a gente teve aí a isenção de quase metade da população brasileira isenta do imposto de renda, que já não teremos que declarar a partir, né, desse ano. E quando a gente vai pensar nas grandes fortunas, né, quem são hoje os grandes isentos de impostos, né, que ainda ganham isenções fiscais, são os super ricos. E essa camada da população brasileira, que gira em torno de menos do que 2%, são formados por pessoas, homens brancos, que ainda bebem, né, das heranças escravocratas, né, base estrutural para a sociedade brasileira. Então, quando a gente fala de que é necessário pensar um sistema tributário que possa reverter as desigualdades, a gente pensa também que parte da redução dessas desigualdades vem por retornos econômicos, né? Então, quando a gente fala de reparação histórica, a gente fala assim que existe uma dívida do Estado brasileiro, que existe uma dívida de empresas públicas brasileiras que precisam reparar economicamente famílias negras nesse país. Então, assim, taxar super ricos hoje deve ser uma bandeira central não só para as mulheres negras, mas para todas as camadas populares desse país. Complementando aqui, ou dizendo a mesma coisa que a Geise já falou, eu diria que a pauta é a mesma, de reivindicação é a mesma, Virgínia. Visibilidade e respeito. Avançamos na organização, é verdade, mas em direito a coisa ainda está... Eu não sei nem mensurar em porcentagem como é que está. Então, assim, eu acho que nós estamos aqui, como mulheres negras organizadas, falando sobre o que a gente precisa, como é que a gente combate o capitalismo, o machismo, o patriarcado, tudo. Mas temos esse direito da rede social, que ele não é só nosso, eu estou falando disso. As mulheres negras não têm uma coisa focada, como a Geise acabou de falar. A taxação dos super ricos talvez seja uma agenda que consiga alcançar essas camadas inferiores, que é onde a gente está inserida. Mas avançar mesmo em direito, ainda não. Ainda, o negócio está muito longe ainda. Ai, eu vou desligar. Vou fazer uma observação, né, que é a questão da violência contra a mulher. Né? É uma pauta que a gente tem crescido muito, a questão das políticas públicas, inclusive é uma pauta facilmente cooptada também pela direita, né? Então a gente vê aí, eles estão investindo, né, muito nessa questão também na eleitoral, né, na parte de representatividade feminina, e uma das pautas optadas é a questão da violência, né, contra a mulher.
E eu acho que ainda falta, assim, eu percebo que ainda falta um recorte mais incisivo com relação às mulheres negras. Mais, sei lá, mais de 63%, né, dos feminicídios são mulheres negras, que sofrem violência doméstica e são assassinadas aqui no país, assim. Eu acho que ainda falta esse recorte racial mais contundente por parte da política pública, né? Hoje a gente tem a questão, foi assinado, né, o Pacto contra o Feminicídio aqui no Ceará, no Brasil e aqui no Ceará, né? Mas ainda são mulheres brancas, né, que estão também ali naquele debate. Assim, a gente foi para uma atividade, eu e a Germana, com relação ao pacto, e quem estava lá, boa parte eram mulheres brancas, né, e ainda com esse recorte de mulheres brancas, assim. Então, eu acho que falta aprofundar nessa questão racial também, quando a gente fala de violência contra a mulher e feminicídio. Eu passo pela representatividade também, né? Então, nesse período eleitoral, a gente tem que falar sobre isso também. As mulheres negras estão ocupando mais espaços, mas ainda na política formal, ainda não. Gente, é assim, né? Passa muito rápido, né? Já é 8 horas da noite aqui, foi rapidinho. Sei que a gente tem muito assunto para conversar, muita coisa a debater, e mais a gente tem que chegar ao fim. E aí eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem, né? Para quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois. Qual a mensagem e recado vocês deixariam sobre esse Julho das Pretas? Eu queria deixar uma mensagem para postarem na coletividade. A gente não vai mudar nada que está ruim no nosso país sem a luta coletiva. Então, se organizem, procurem estar engajados, engajadas em atividades, né, para a gente poder entender o poder da nossa coletividade. Então, a gente sabe como os movimentos, nada do que a gente tem hoje a gente conseguiu dado, a gente conseguiu com muita luta, né? Luta do movimento negro, luta dos movimentos de mulheres, luta do movimento sindical, né? Então, a gente precisa entender o poder da coletividade na nossa vida. Então, que todo mundo acredite nessa coletividade e aposte nela para que a gente consiga unir esforços e pautar, né, uma vida coletiva e uma vida de bem viver, que é o que as mulheres negras pautam, não só no Julho das Pretas, mas durante todo o ano. Obrigada, Virgínia, pelo convite, viu? Adorei estar aqui com vocês. É isso, Luciana. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. A gente precisa de um pacto da negritude. Assim como existe um pacto da branquitude, a gente precisa de um pacto da negritude, porque eles estão lá, querendo nos representar, querendo nos convencer de que sabem o que é melhor para nós. E a gente precisa exatamente estar unido, estar organizado nesse movimento. Como a Nívia falou, a gente tem uma oportunidade, porque existem vários segmentos da política partidária, para correntes, mulheres, negros, indígenas, essa coisa toda, precisa preencher essas cotas, e a gente precisa alcançar esses lugares também, não só para preencher uma cota ou porque alguém fala assim ou assado e prometeu isso ou aquilo, porque a gente realmente acredita e, principalmente, votar no nosso povo. A gente precisa votar em mulher. Mesmo que elas ainda sejam brancas, a gente precisa votar em mulher. Porque não dá mais para conviver com esse Congresso que está aí, de maneira... e nem com essa extrema-direita que existe no mundo, porque não existe mais direita, né? Agora é tudo extrema-direita. Eu diria, minha gente, para vocês aproveitarem o Julho das Pretas. É um momento de visibilidade, é um momento de resgate, é um momento de aprendizado. Então, assim,
para vocês que estão aí nos assistindo, parar de dizer que não tem mulher negra em tal setor, que não tem escritoras negras, que não tem cantora negra, que não tem pesquisadora negra, que não tem intelectualidade negra. Participe das ações, né? E tem ação para tudo que é gosto, em tudo que é cidade. Então, por exemplo, né? Em Brejo Santo, dia 7 de julho, vai ter o evento Nós, Mulheres Negras, Ancestralidade, Resistência e o Sagrado que nos deixa de pé. O B da minha irmã. Em Fortaleza, vai ter Sarau da Geo Gentil, dia 10 de julho. Nós vamos ter também o prêmio Teresa de Benguela, dia 24 de julho. Esse prêmio já está na 7ª edição, lá na DUFS, a partir das 18 horas. Em Juazeiro, nós vamos ter uma palestra sobre bem viver e reparação. Então, essa daqui são só algumas agendas do nosso Júlio das Pretas, das mulheres do MNU, mas tem agenda das mulheres negras do movimento sindical, tem da Rede de Mulheres Negras, tem outras agendas fantásticas. Então, o que eu diria, a mensagem final, Virgínia, é essa: não deixem de participar, não deixem o mês passar e vocês acharem que é um mês normal. Vá para alguma agenda dessa, porque eu tenho certeza que lá você vai encontrar diversas mulheres, diversos homens, diversas pessoas que vão estar dispostos e dispostas a construir o que a gente falou aqui, essa outra sociedade, né? Esses outros marcos. Então, participem, se aquilombem, se juntem e também sigam o MNU nas redes sociais, né? mnu.ceará, e acompanhem que a gente está por lá. Meninas, eu vou confessar para vocês que eu estava muito nervosa de participar dessa live. Porque eu faço, né, essa autocrítica de como é que eu poderia contribuir, né, com mulheres tão incríveis e tanto saber, tanto que quando a Virgínia me chamou, né, eu chamei a Germana. Não, a Germana tem que ir porque vou ocupar um espaço bem delicado, assim, mas a gente tem que entender o nosso papel, né? Então, eu que estou lá como um presidente do Supremo, eu como professora, a gente tem o dever, né, de tratar essas questões, como vocês bem dizem, né? O racismo está ligado a gente, né? Então, a gente que tem que estar à disposição para quebrar também essa violência, a destruir essa violência. E o Suprema, o Coletivo Marias, Virgínia, está sempre à disposição, né? Que seja uma ferramenta para que a gente possa lutar por uma educação antirracista, uma educação antimachista, que a gente possa, sempre que precisarem, né, materialmente, seja o que for, a gente está à disposição para que a gente possa, não para estar no nosso currículo, não, né? Mas é porque a gente realmente tem esse comprometimento dessa aliança, né? De ser aliado nessa questão, assim, de transformar essa sociedade tão violenta, que a gente possa dar para os nossos estudantes uma oportunidade, né? De construir uma sociedade diferente. Então, já era para ter começado, né? E a gente está sempre à disposição para que vocês precisarem e espero que tenha contribuído para essa live também. Obrigada. E aí eu quero aqui agradecer de coração as nossas convidadas, né, pela generosidade, compartilhar seus conhecimentos, experiência, e todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite. Ao Rony também, que está aqui dando esse suporte. Que essa conversa, né, fortaleça a nossa memória coletiva, reafirma a importância da reparação e nos inspira a construir todos os dias esse bem viver que a gente tanto fala. Continuemos aqui acompanhando a programação do Júlio das Pretas, que a Maloca também está cheia de atividade aí com as mulheres à frente, né? A gente vai ter uma semana de oficina nos 0800, que são as cocotas.
trazendo aí as mulheres do hip hop à frente, dando essas oficinas. A partir do dia 27, a gente vai até o dia 8 de agosto. E participar das atividades, né? Como a gente já falou, é fortalecer os movimentos que segue construindo uma sociedade antirracista com justiça, dignidade e igualdade. Muito obrigadas a todas, até a próxima e vamos assistir o segundo tempo do jogo Cabo Verde. Que eu sei que estão aqui tudo nervosa, né? Tudo nervosa, tudo nervosa. Tchau, meninas. Foi um prazer. Boa Foi um noite. prazer, bom demais. Tá 1-0 para a Argentina, gente. Beijão. Até as atividades. Beijos. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Rony?